Então vamos lá, vou pedir para o Levi iniciar a nossa aula da IBD com a oração. Pode deixar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa aula que o Senhor nos deu. Abençoe todo mundo que está aqui, toda a família que está aqui com a gente. Abençoe, ó Deus, todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos, iniciar a nossa aula da IBD, lição 11, da página... do céu, acabei de esquecer o meu livrinho. Então vai lá, pega lá rapidinho enquanto eu tô dando a introdução. Vai lá, corre lá. Então a nossa aula vai iniciar com a lição 11, Igreja Tô Dentro. Então a página aí da IBD de vocês está na página 55. E nós vamos aprender um pouco sobre o livro de Atos, a história da igreja, Como tudo começou, quais foram os primeiros cristãos, que compôs essa primeira igreja, tá bom? Que é a igreja que a gente conhece como a igreja primitiva, a primeira igreja. E ele foi escrito, o livro de Atos, por Lucas, lá pelo ano 63 depois de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Tá aparecendo direitinho o slide aí para vocês? Sim. Tá, né? Ah, então ótimo. Porque aqui eu consegui dar um jeitinho aqui que não espelhasse aqui para mim, Então vamos lá. O que a gente vai aprender no momento que a gente pega e abre a nossa Bíblia e a gente lê o livro de Atos? Primeiro, a gente vai ver lá a famosa festa do Pentecostes, que era uma festa bastante importante para os judeus e é bastante importante para eles. Era a festa que celebrava a colheita do trigo, com cerimônias religiosas, muita comida, bebida, música. Era um momento de total alegria para os judeus quando chegava essa festa de Pentecostes. E a sua origem, para quem vamos recordar um pouquinho das aulas anteriores, lá do comecinho da revista, a gente vai ver que essa festa, a festa de Pentecostes, ela teve início quando o povo de Israel saiu lá do Egito e os israelitas chegaram lá no Monte Sinai. E ali Deus deu a lei por intermédio de Moisés, E a festa de Pentecostes também, ela é conhecida como a festa da colheita, tá bom? E essa passagem aí vocês vão encontrar lá no livro de Levíticos, capítulo 23, tá bom? E o que a gente vai aprender também e o que a gente vai ver lá no livro de lá no livro de Atos. A gente vai ver primeiro, lá no comecinho, a descida do Espírito Santo, que foi após a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus ele foi elevado e ele subiu para os céus. Então, quando vocês escutarem essa palavra ascensão, significa que Jesus ele foi elevado, ou seja, ele subiu para o céu. Lá também no livro de Atos, a gente vai ver a primeira pregação de Pedro, aonde a gente poder viu e vai ver e vai presenciar ao ler o livro de Atos, quando Pedro ele pregou e quase 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. E por fim, a gente também vai ver o nascimento da igreja, onde tudo começou. E a gente vai ver o comportamento dos primeiros cristãos, como é que eles se comportavam, como é que eles agiam, como quando Jesus Cristo, ele subiu ao céu e agora eles estavam sendo liderados pelos apóstolos. A gente vai também observar isso daí lá no livro de Atos também. Gabriel, você pode ler para mim o nosso objetivo? Posso, Cíntia? Pode, então lê para nós, por favor. Peraí. Pode ir? Pode sim. Objetivos: conhecer sobre o nascimento da igreja e seu propósito, compreender que igreja não é o templo, mas todo aquele que cumpre a vontade de Deus
e a este Deus a faz templos, habitação da presença de Deus. Isso, obrigada, Gabriel. Então, o nosso objetivo que a gente vai aprender nessa aula é conhecer sobre o nascimento da igreja e o propósito da igreja nos dias até atuais, tá? E a gente também vai compreender que a igreja não é somente um templo, não é somente uma estrutura, mas todo aquele que cumpre a vontade de Deus, ou seja, todo aquele que cumpre, que está com o coração disposto, está com o coração em Cristo Jesus, ele vai cumprir a vontade de Deus, e este Deus o faz o templo. O Senhor faz de nós o templo dele, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Mica, você consegue ler para nós aqui o versículo-chave? Consigo sim. Então pode ler para nós. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens. Atos 17, 24. Isso, então, veja só, obrigada, Mica. Então, vejam só, o nosso versículo-chave é Atos 17, 24. E a gente vai conseguir entender um pouquinho o que Atos está dizendo. Eu vou dar uma pequena introdução com vocês, né, falando um pouquinho sobre o salmista Davi. O salmista Davi, ele descreve muito bem sobre a casa do Senhor. Então, se a gente for lembrar algumas passagens que Davi ele citava, ele falava assim sobre guardar os pés quando entrar na casa do Senhor, que vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 na porta da congregação. E também ele fala que o nosso coração, ele deve se alegrar por rever os nossos irmãos, os nossos amigos, poder cantar, adorar e aprender da palavra de Deus quando nós estamos reunidos em igreja, no mesmo propósito, no mesmo caminho, que é adorar e glorificar o nome do nosso Senhor como igreja, como unidade, tá? E em Atos a gente vai poder aprender também como nasceu a igreja primitiva. E lá, observar esses primeiros cristãos, nós somos desafiados a crer em Deus. Somos instruídos e incentivados a testemunhar, a contar aos outros a respeito da nossa fé. E como foi feito, né? Como esses primeiros cristãos, eles puderam perseverar no caminho para que essa palavra, esse testemunho de salvação chegasse até nós. Vocês já tiveram alguma experiência de poder contar como foi um culto para um amigo de vocês? Quem pode testemunhar aqui? Alguém já falou, já contou para alguém lá na escola como foi o culto, como foi bênção? Sim, eu já. A gente se reunir para adorar o Senhor? Alice já, quem mais? Eu já. Eu já também. Já também? Então, vejam como é importante a gente, como testemunha do Senhor, a gente compartilhar com as outras pessoas como é gostoso a gente estar reunido em igreja. Como é gostoso a gente rever os nossos irmãos em Cristo Jesus. Como é bom a gente poder cantar os louvores juntos. Como é bom a gente adorar ao Senhor em comunhão junto com os nossos irmãos ali na igreja. Aí tem uma pergunta aí. Mas o que é igreja? Vocês sabem me dizer o que é igreja na visão de vocês? Quem pode falar um pouquinho para mim? Deixa eu ver. Ó, eu não posso colocar o grilo hoje, porque eu estou com a tecnologia sem mais nenhuma aqui. Ô tia, mas é na nossa opinião ou do jeito certo? E não, da sua opinião. Da sua opinião, não tem problema não. Mas o que é igreja, na opinião de vocês? Pode falar aí, Carol. Para mim, a igreja é um lugar de adoração. Adoração, isso. Quem mais? Quem pode dizer um pouquinho mais? Pode falar. Comunicava com o povo da Pra igreja. mim, a igreja é a casa de Deus, que a gente tem que estar sempre ali
para estar cooperando na obra, tá ali orando pelos amigos, pelos amigos, né? Pelos irmãos da igreja. E tá sempre adorando o nome de Deus. Amém. O Gabriel falou o quê, Gabriel? Comunicar com o povo da igreja. Isso, também. Vocês estão certíssimos. Mas vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Vocês aplicaram super bem o que é uma igreja. A igreja também não é somente um edifício, né? Como está aqui na imagem aqui do slide. Juntos somos sua casa. Então, quando a gente se reúne na igreja, a gente não vai para esse templo que é feito de tijolos, de cimento, com telhado. Mas quando a gente se reúne, nós somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, como diz aí em Efésios capítulo 2, versículo 20. Se vocês quiserem depois anotar aí as passagens bíblicas para vocês conferirem depois, pode ir anotando aí, tá bom? E a pedra angular, a pedra que nós estamos firmados, é o próprio Jesus Cristo. A igreja também ela é comparada a uma construção de um grande edifício, edificada sobre o fundamento da palavra de Deus e tendo Jesus como pedra principal. Até aqui vocês estão conseguindo entender? Sim. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me interromper, que a gente vai aqui conversando e se entendendo, tá bom? A igreja também, ela é o corpo também de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha só como a imagem, né, aqui do lado aqui, ela se encaixa as pessoas direitinho, formando o formato de uma igreja. Olha como a gente também é comparado. Juntos, nós conseguimos formar esse corpo. E cada parte, ou seja, cada pessoa que cumpre a sua função específica dentro desse corpo, ajuda as demais a crescer. Por exemplo, se eu tivesse o meu pé sem os dedos, será que eu conseguiria ficar equilibrada em pé? Sim ou não? Não. Não, né? Então veja que até o dedinho do nosso pé, aquele que de vez em quando a gente bate ele numa quina, que faz a gente explodir de dor, ele é tão importante quanto o nosso cérebro. Então, cada parte, ou seja, cada pessoa que cumpre a sua função específica lá na igreja, ela ajuda toda a igreja a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A igreja também é vista como um corpo onde cada parte tem a sua função importante. E se todos estiverem funcionando corretamente, o corpo vai crescer. Ou seja, se todos tiverem a mesma visão, estiverem no mesmo propósito, a igreja ela cresce em Cristo Jesus. Tá bom? Paty, Oi. eu lembrei de uma vez, né, que eu tava aqui em casa. Aí eu vim aqui pro quarto, né, que eu acho que eu fui pegar o negócio ali do lado da minha cama. Eu meti o dedo mindinho ali no sofá, mas foi com tanta força, parece que eu queria quebrar meu dedo. É, mas para você ver, né? Um dedinho que a gente bate, que a gente queima assim rápido quando tá cozinhando alguma coisa no fogão, ou até um fio de cabelo que a gente arranca da nossa cabeça dói, não é verdade? Então, para vocês verem que cada parte do nosso corpo, ela é muito importante, né? E sem ela, sem cada parte específica, uma unha que falta no nosso dedo, ela faz muita falta. Então, do mesmo jeito, somos nós como igreja, né? Sem a presença de um irmão, aquele irmão vai fazer muita falta para nós. Então, a gente só é igreja quando a gente está reunido em Cristo Jesus. E outra coisa também, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, fala que a igreja é a noiva de Cristo, né? E ele fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, como é que Cristo amou a igreja? Quem sabe me responder? Como é a pergunta, só para eu ter certeza?
como é que Cristo amou a igreja, como Cristo demonstrou esse amor pela igreja, pela sua noiva. Cuidando da igreja, curando os necessitados, abençoando os feridos e essas coisas assim. Isso, tudo isso. Alguém mais quer me responder? Olha. Vocês estão tão quietinhos hoje, tá até me surpreendendo vocês quietinhos. Se dedicando, cuidando. Isso, tá ótimo, Gabriel, muito bem. Ó, Cristo amou a igreja, com isso que vocês falaram, mas Cristo também, ele se entregou pela igreja, ou seja, Cristo, ele morreu por amor à sua igreja. E ele é comparado, Jesus é comparado ao amado que se entrega para a sua amada. Ou seja, quando o marido e a mulher eles estão tão apaixonados que eles se entregam em matrimônio, no casamento, do mesmo jeito é Cristo. Ele amou tanto a sua igreja, ele amou tanto a todos nós, que ele se entregou por amor a nós. Paulo ensina ainda que o marido deve amar a sua igreja como Cristo a amou, tá? Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês, que vai ser uma perguntinha teste para ver se vocês leram a revista, porque agora eu vou testar vocês. Vamos lá. Quais são as qualidades que a igreja primitiva tinha ao lermos o livro de Atos? Vamos lá. Olha só. Vocês estão vendo a imagem aí e depois eu vou perguntar para vocês o que essa imagem representa. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar essa qualidade que a igreja primitiva ela tinha. E vai aparecer depois o nome da qualidade, tá bom? Ó, estavam todos reunidos e após a descida do Espírito Santo, Pedro, um dos seus discípulos, né, que é o discípulo de Jesus, cheio do poder de Deus, começou a pregar as boas novas de salvação. E as pessoas que estavam ali foram tocadas e recebendo a Jesus como Salvador foram batizadas. Para que isso tudo acontecesse, qual é a qualidade que essa igreja primitiva tinha que ter? Tá na revista de vocês. União, tia. União? Unida. Isso mesmo. Vocês estão afiadinhos, ó. É unidade. Para que isso pudesse acontecer, essas pessoas escutassem a pregação de Pedro e serem tocadas a ponto de se entregarem a Jesus como Salvador e batizadas, a igreja precisava de unidade, tá bom? Vamos ao segundo. Ó, vejam só. Atos, capítulo 2, versículo 42, nos diz que a igreja primitiva permanecia e perseverava na doutrina, ou seja, ela perseverava nos ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Aprendiam e guardavam a palavra de Deus. Qual é essa outra qualidade que a igreja precisava ter? Quem pode me responder? Ó o grilo tocando. Pregava. Oi? Pregava? Também. Isso daí. Tá quase chegando. Quem pode se aproximar um pouquinho mais? Tia, eu também sei que ensinava o evangelho. Isso daí. O Gabriel tá no caminho, ó. O Gabriel tá chegando. Perseverança. Oi? Perseverança. Ganhava almas para Cristo. Isso, ó. Então, a outra qualidade que essa igreja ela precisava ter, ela seria ensinamento e oração. Então, todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Tá certo? Vamos lá. Ó, comunhão é estar junto, participar e se envolver. Muitos pensam que ser crente ou permanecer apenas em uma igreja e ir aos cultos, e ir à Santa Ceia, ou somente uma vez por mês para entregar o seu dízimo, mas não é isso que a Bíblia nos diz quando a gente lê o livro de Atos. Então não é somente isso
que a gente possa fazer todos os domingos ou no culto de quarta-feira, compõe isso a igreja. O que a igreja precisa ter para ter mais uma qualidade para que ela venha crescer? Comunhão. Comunhão. Bem, isso aí, muito Louvar bem. a Deus. Ó, comunhão. A gente estar junto não é somente para a gente ir para os cultos, para a gente ir na Santa Ceia, a gente só entregar o nosso dízimo, mas a igreja também precisa ter comunhão. É participar da vida um dos outros, reunir-se na casa um dos outros depois que essa pandemia acabar, né? Mas antes que chegou a pandemia, a gente tem que participar dessas coisas. A gente precisa estar reunidos uns com os outros para compartilhar também das maravilhas de Jesus, o que Jesus ele faz na nossa vida, tá bom? Ó, na igreja primitiva não faltava nada. Na igreja, a própria palavra de Deus, ela deixava muito bem claro como os primeiros cristãos, eles colocavam todas essas qualidades que a gente falou até agora em prática. Todos tinham tudo em comum. Não havia pessoas necessitadas, pois à medida que alguém tinha necessidade naquele tempo, os irmãos tinham seus bens e propriedades e vendiam tudo para ajudar uns aos outros. Havia amor verdadeiro e cuidado para um com o outro. Oi. Que legal. Então, lá no livro de Atos você vai ver isso daí. Lá nos primeiros capítulos lá, você vai ver sobre isso, sobre a igreja primitiva. E lá tinha uma qualidade que eles também praticavam. Quem sabe me dizer qual que era? O amor? Não, O amor ele está envolvido, mas tem uma palavrinha-chave que fala, tá na revista de vocês. Professora, posso falar? Pode sim, Arthur. Partir do pão. Isso, muito bem, Arthur. Justamente. Então, o partir do pão, estar em comunhão e estar junto era muito importante para essa igreja primitiva, porque eles tinham tudo em comum quando eles se sentavam até para comer. Então, eles não tinham necessidade de nada. À medida que eles viam que um estava passando necessidade, eles pegavam o que tinham, vendiam e repartiam uns com os outros, para que nenhum passasse necessidades. E eles tinham tudo em comum nesse sentido. Ó, Ô, Paty, posso falar só fazer uma pergunta? Pode, se eu souber responder, eu vou falar. Você vai saber, mas não é para você responder, não. Eu perguntei aqui pro Levi, ele não soube. Alguém sabe o significado? Eu acho que você até já falou, mas o daqui não prestou muita atenção, não. De repente, quem chegou depois também, o que significa igreja primitiva? Posso falar? Pode. A igreja primitiva é a igreja de antigamente que era melhor, entre aspas, do que a de hoje em dia. Isso, mas o que significa a palavra primitiva? Oi, tia, posso falar? A primeira, tia. A primeira. Isso, Gabriel e Arthur acertou. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra igreja primitiva, é a primeira igreja que vai se formando no mundo, depois que Jesus, ele partiu, né? Os apóstolos, como a tia está explicando, eles começaram, então, a implantar a primeira igreja. Então, quando vocês ouvirem igreja primitiva, é a primeira igreja no mundo. Isso mesmo. Desculpa, então... Paty, atrapalhar. Não, Obrigada. imagina, você não está atrapalhando, não, você está complementando. Não, mas isso daí foi muito importante a Leila ter ressaltado para os demais que entraram depois. Toda vez que vocês forem pegar a Bíblia, vocês for ler o livro de Atos, vocês vão ver esse termo, ou até escutar em alguma pregação na igreja, escutar uma pregação aqui na internet, falando sobre igreja primitiva, é justamente esse daí, é a primeira igreja que foi formada após a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, a palavra ascensão é elevado. Quando Jesus ele pegou, ó, e ele subiu ao céu.
E aqui ficaram quem? Os apóstolos, com todos os ensinamentos que Jesus já tinha passado para eles. E agora o que eles teriam que fazer? É passar esse ensinamento adiante, convertendo as pessoas ao evangelho para a salvação de Jesus Cristo. E a partir que os apóstolos fizeram isso, eles começaram a espalhar a palavra de Deus e a partir daí começou a ser formada a igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja. Alguém aqui ficou com alguma dúvida? Não? Posso continuar então? Sim. Então vamos lá. Então tem mais uma qualidade que essa igreja primitiva, ela também tem. E ela também tinha naquele tempo e que hoje nós devemos imitar essa igreja primitiva. Havia uma preocupação em buscar a Deus, em manter acesa a chama do Espírito Santo, em ter um relacionamento direto com o Pai. Quem sabe me dizer qual é essa próxima qualidade que eu estou falando? É aquele momento que oração. A gente... Olha, oração, isso aí, ó. Falaram aí, eu escutei. É o momento que a gente passa, né, com o Senhor na sua presença. E quando nos damos conta, temos que tomar cuidado se a gente não pratica o ato da oração, porque a gente acaba se distanciando da presença de Deus e dos seus ensinamentos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala que a gente nunca deve deixar de orar. Orar sem cessar. Então, uma das qualidades que a igreja primitiva, ela tinha, era o ato de estar reunidos em oração, em constante oração. Isso também porque aquele tempo era um tempo bastante de perseguição contra a igreja, onde os apóstolos estavam sendo perseguidos por conta das religiões pagãs que se tinha. E também, não só por conta da perseguição, mas também para estar em constante comunhão com o nosso Deus. Temos outra qualidade que eu acho que vocês vão acertar essa, porque tá bem facinho. Enquanto o povo permanecia unido no templo, nas casas, na comunhão e no partir do pão com alegria e na simplicidade no coração, louvando a Deus, o louvor a Deus aqui não só se refere a cantar, tá bom? Não é somente a gente pegar um microfone e sair cantando aí e louvando, mas sim em todas as nossas ações do dia a dia, né? Para a gente poder conseguir revelar a glória de Deus. E essas ações iam revelando o poder de Deus da igreja, do Deus da igreja e do povo da igreja. Então, qual é essa próxima qualidade que a igreja primitiva, a primeira igreja, ela tinha? Quem sabe me responder? Tá bem facinho. A oração? Hã? A oração? Não, a oração já foi. É essa próxima agora. Quem sabe me... Espírito, tia. Oi? Fortalecer o espírito. Também, ela faz parte, Gabriel. Faz parte dessa qualidade. Mas quem sabe me dizer, olhem para a imagem. Quando vocês estão vendo ali umas notas musicais. O louvor? O louvor. Justamente, louvor a Deus. O louvor, ele é muito importante e foi uma qualidade que a igreja primitiva também ela tinha. Por meio de Jesus e, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E essa passagem está lá em Hebreus. Então, toda vez que a gente se reúne, não somente para a gente poder cantar, mas quando a gente está fazendo uma ação que é para o bem da pessoa próxima, e a gente está fazendo de coração, a gente está revelando o poder da igreja, do Deus da igreja e do povo da igreja. A gente está, olha só quantas coisas a gente consegue fazer quando a gente louva a Deus, né? Porque o louvor a Deus não é somente cantar,
mas também com as nossas ações. Quando a gente está falando de Jesus para uma outra pessoa, está pregando da palavra de Deus para uma outra pessoa, a gente automaticamente está louvando a Deus com as nossas ações. Tá bom? Chegou a nossa parada para pensar. Vamos observar essa parada para pensar. O que você acha que está faltando em sua vida para ser mais parecido com a igreja de Atos? Normalmente, a gente fica pensando assim, a igreja não é nada parecida com a igreja de Atos. Mas a gente não está falando somente do corpo da igreja. A gente faz parte da igreja, não é verdade? Então, o que está faltando? Eu quero que vocês reflitam nisso. E se quiserem pegar e falar alguma coisa, o espaço está aberto, tá bom? O que está faltando na minha vida, na sua vida, para a gente ser mais parecido com a igreja de Cristo, com a igreja de Jesus lá de Atos? Isso é uma coisa para vocês refletirem, porque a gente está tão acostumado a falar, nossa, a igreja de Atos, ela tinha tantas qualidades, ela tinha tantas coisas boas que a igreja de hoje não está nem um pingo parecido. Mas nós somos a igreja de hoje, a gente faz parte do corpo de Cristo. E o que está faltando na minha vida para a gente ser parecido com a igreja de Atos? Então, tem uma passagem lá em Coríntios, principalmente que o pastor, quando ele está ministrando a Santa Ceia, ele fala assim: analise-se o homem a si mesmo antes que coma desse pão e beba deste cálice. Então, se a gente for observar nessa passagem, a gente vai poder observar que ela está dando uma ordem para a gente. Analise-se o homem. Então, a gente precisa se autoanalisar. Às vezes, a gente está encontrando tanto defeito na igreja que a gente esquece que a gente faz parte desse corpo. Então, a falha é minha. Então, o que está precisando eu mudar para que a igreja de hoje, do século 21, ela possa se tornar mais parecida com a igreja de Atos? Eu lembrei até agora um versículo que passava na minha igreja quando estava passando a ceia. Qual? Pode citar, se você lembrar. João 15, eu acho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais frutos. Isso, muito bem. Isso daí é uma passagem bastante importante para nós. A gente precisa ser aqueles que dão frutos. E outra passagem, me lembrou de outra passagem bíblica. Frutos dignos de arrependimento. Então, para a gente gerar esses frutos dignos de arrependimento, a gente precisa fazer essa autoanálise. A gente precisa olhar para a nossa vida e perceber o que a gente precisa ajustar para ser parecido com a igreja de Atos. Pois quando a gente estuda e a gente começa a conhecer quais foram essas qualidades, quais foram o que essa igreja tinha para poder se tornar essa igreja que a gente tanto admira, a gente precisa consertar continuamente algumas falhas que nós cometemos. E assim, se todos, eu digo não somente a Igreja Batista do Jardim Noronha, mas a igreja no seu geral, sem nome de placas, sem denominações, a igreja no seu geral, ela fizer essa autoanálise e a pessoa, o indivíduo em si, ele se autoconsertar, a igreja começa a caminhar e a se igualar com a igreja de Atos. Porque eles lá no passado não são diferentes de nós hoje. Eles cometeram também bastante erros, mas eles acertaram muito. E hoje, através do nosso Senhor,
Jesus Cristo, que fortaleceu esses irmãos do passado, o evangelho chegou até nós. Foi por conta de todas aquelas qualidades que eles reunidos, eles mostraram e ficaram registrados na palavra de Deus. Todas essas qualidades que eu citei aqui, que foi a unidade, que foi o ensinamento e a oração, que foi a comunhão, que foi o partir do pão, a oração, o louvor a Deus. Todas essas qualidades foram colocadas na palavra de Deus para que nós, os futuros cristãos, e os próximos ainda que vão nascer, que vão aparecer aí para frente, vocês irão crescer, precisam imitar. Nós precisamos imitar o comportamento e o jeito de como a igreja primitiva ela trabalhava. Pode ser que a gente não consiga fazer tudo o que a igreja primitiva fazia, mas pelo menos chegar nos seus 90%, se a igreja no seu geral, ela se colocar, cada pessoa se colocar em posição e começar a se autoanalisar e se corrigir, todos nós temos a possibilidade de ter a nossa história revelada para o mundo. Porque é como se fosse uma aula anterior que a gente tinha dado. A nossa vida, ela é um livro aberto para que as outras pessoas possam chegar e nos ler. E o que será que ele vai, vamos supor, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela pode chegar na minha vida e ela lê. Será que ela vai ler coisas boas ou vai ler coisas desagradáveis? Será que eu vou ter o testemunho de Jesus Cristo gravado para poder cravar no coração do outro? E aí, é uma pergunta que eu vou deixar para vocês mesmos refletir. Cada um de vocês refletirem. Então, que a gente possa ter essa parada para pensar todos os dias e a gente não caçar defeito. Ah, porque a minha igreja não faz isso. Ah, porque a minha igreja faz essa coisa e eu não concordo. E o que nós estamos fazendo para melhorar? Porque eu faço parte desse corpo. Então, fiquem com essa pergunta. O que vocês acham que está faltando em sua vida para ser mais parecido com a igreja de Atos? Pois, como estudamos, tudo o que acontecia na igreja não era por causa de alguém, mas sim porque todos desejavam estar juntos. Então, pensem que se eu faço parte da igreja, é minha responsabilidade também, se está faltando alguma coisa, o que é que eu estou deixando de fazer para que essa igreja ela venha melhorar? Tá bom? Chegamos à conclusão até rápido. Olha, 10h40. A conclusão que fica. A unidade deles, né, da igreja primitiva, era tão grande. Se a gente for observar o livro de Atos, eles chamavam a atenção das pessoas. Desafio a todos vocês, juniores, a pegarem o livro de Atos e vocês lerem todo o livro de Atos. E vocês vão observar lá que a igreja primitiva, a primeira igreja, com todas aquelas qualidades, ela chamava a atenção das pessoas. Eram pessoas pecadoras? Sim. Mas eles estavam acertando no ensinamento dos apóstolos. Eles estavam firmados na pedra angular que era Jesus Cristo. E eles viviam em união, em unidade. Pensem nisso, que você e eu somos importantes. Então nós precisamos um do outro. E a gente só tem unidade se nós estamos juntos, no mesmo propósito. Deus, dia a dia, ele acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, cada pessoa que ia sendo salvo, Deus acrescentava.
Deus estava colocando mais um lá na igreja, mais uma pessoa importante lá na igreja. Deus está contando com você e comigo para nós sermos a igreja de verdade. Então pensem nisso também. Deus está precisando de você, Levi, de você, Carol, de você, Alice, de você, Ana Clara, Gabriel, a Duda, a Micaele, o Lucas, o Arthur. Pense, Daniel, Deus está contando com você. Deus está contando comigo, Pati, comigo, Leila, aqui também. Deus está contando com você. Deus está precisando de você para ser essa igreja verdadeira, a igreja de verdade. E ele fala assim, ao invés de nos preocuparmos primeiro com as festas, com as cantinas, com as coreografias, com que roupa nós iremos ao culto, nós preocupemos primeiro em revelar a transformação que Jesus Cristo está fazendo em nós. Gente, as demais coisas que a igreja for fazer é só um acréscimo. Mas o que importa de verdade é a gente revelar a transformação que nós temos em Jesus. Porque quando vier uma pessoa até mim para querer para querer saber de Jesus, eu tenho para dar. Eu tenho que dizer de Jesus. E não somente me preocupar com a roupa que eu tenho que ir lá para a igreja porque vai ter uma festividade lá. Então, pensem nesse primeiro propósito. A transformação que Jesus Cristo fez em você foi boa? Está sendo excelente? Está valendo? Então é isso que você precisa se preocupar. Porque quando chegar aquele necessitado que precisa de palavra, que precisa de palavra de salvação, você tem para dizer. Você sabe aqui, ó, na sua mente, no seu coração. É que nem aquela palavra que fala, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se a gente guarda essa palavra no nosso coração, a gente tem aí um escudo da fé. A gente tem a armadura de Deus aqui composta em nós. E a gente tem palavra de Deus para falar para aquele que precisa. Então, pensem nisso em primeiro lugar. Transformação em Jesus Cristo. Para que as boas novas do Evangelho venham ser anunciadas. Vejam que a igreja primitiva não tinha festas, a igreja primitiva não tinha banda lá na igreja com microfone importado, com tudo do bom e do melhor, eles eram simples. E eles começavam a chamar a atenção das pessoas. Com o quê? Com palavra de Deus, falando palavra de Jesus, falando a palavra de salvação às outras pessoas. Porque era isso que mais importava para a primeira igreja. Era isso que mais importava para os apóstolos, é anunciar a salvação de Jesus Cristo. E se a gente for agora parar para pensar sobre as igrejas no seu geral, infelizmente está faltando. Estão querendo acrescentar tantas outras coisas que acham mais importante, mas o principal está faltando. E a minha oração é que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que quando chegar uma pessoa em vocês, vocês tenham palavra de Deus para sair da boca de vocês e vocês falem de Jesus Cristo. Falem com amor, falem com ousadia, falem da salvação, do que Cristo fez na vida de vocês. Testemunhem a respeito de Jesus Cristo, o que Ele faz na vida de vocês, o que Ele está fazendo, o que Ele pode fazer na vida dele. Quando se chegar a oportunidade, porque vai chegar a vez de vocês de evangelizar. Talvez já chegou, vocês já falaram com um amigo na escola também a respeito de Jesus. Mas vocês precisam se colocar à disposição do Senhor. Para que você possa ser parecido com essa igreja. Porque eu quero ser. E eu admito que falta bastante coisa em mim ainda. Que eu preciso consertar, que eu preciso ajustar, que eu preciso deixar de fazer, né? Que eu preciso ler mais Bíblia, que eu preciso estudar mais, para que quando chegar essa pessoa até mim,
ela tenha a palavra do Senhor. E eu tenha a palavra no meu coração e na minha mente para poder ajudar. Do mesmo jeito em que eu precisei de palavra do Senhor quando foi para mim salvar e chegou a palavra de Deus até mim, eu tenho que compartilhar também da palavra de Deus para outra pessoa também. Porque o Senhor, ele quer isso, ele quer que todos se acheguem à salvação. Deus não quer que nenhum se perca. Então, mesmo, é igual a Leila falou no sábado passado a respeito do Lázaro. Ele foi um lazarento, ele foi uma pessoa que matou gente, que fez muita coisa errada, muita gente queria ele morto. Mas até Jesus Cristo morreu por ele, se entregou por ele em amor. Nós não sabemos se ele teve o seu coração entregue a Jesus Cristo nos seus últimos momentos. Se ele teve, ele está salvo. Foi por causa de nós? Não, porque Jesus Cristo é que amou ele também. E ele está lá no céu, lá com Jesus Cristo, aproveitando lá a paz que excede todo entendimento, a paz verdadeira em Cristo Jesus, mesmo que ele não mereça. Tá bom? Então vamos lá para a nossa conclusão. Professora, pareceu que vai terminar em 5 minutos. Eu já estou finalizando já, Arthur. Então vamos lá para o nosso desafio da revista, que é o quebra-cabeça. Ele está falando assim, ó, monte o quebra-cabeça e descubra como era um pouco da vida dos cristãos na igreja primitiva. Então, vocês vão aí fazer atividade, tem esse quebra-cabeça aí, vocês vão desvendar esse quebra-cabeça, tá bom? Vocês podem ter a passagem de referência. Olha, tá aparecendo lá em cima já. Sua chamada terminará em 5 minutos. Tá vendo aí? Mãe. Eu não gostei dessa atualização nova do Google Meet. Era bem mais melhor antes. Isso. Mas, infelizmente, estamos com limite de tempo. Mas, se caso acontecer da conexão cair, a gente refaz de novo a conexão, tá bom? E aí, ele tá fazendo uma pergunta. E nós, cristãos do século XXI, em que somos parecidos com os primeiros cristãos? Aí você vai colocar na sua opinião o que nós somos parecidos com ele, tá bom? Eu já vou finalizar porque aqui a nossa conexão já vai cair, né? Infelizmente teve que ser um pouco mais rápido além do comum, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, nos mande mensagem lá no grupo ou no privado para que a gente possa pegar e a gente possa ajudar vocês na atividade, tá bom?